mentirão para você. Você que hoje ainda é um adolescente, um jovem, nunca minta, fala a verdade para o teu pai e tua mãe. Depois de Deus, são eles que desejam o melhor dessa terra para você. E muitas vezes tu tem confiado no teu amigo, na tua amiga, mais do que nos teus pais. Eles são verdadeiros amigos teus. Eles jamais vão dizer para você ir por um caminho se tiver um precipício. Eles vão dizer para você, não, vá pela direita, vá pela esquerda. Mas muitas vezes nossos pais estão ultrapassados, são quadrados, não acompanham a tecnologia, não sabem do dia atual. O meu colega, a minha colega, eles sim são inteligentes, têm um QI elevado, né? E são expertos para me dizer o que eu devo e não devo fazer, e eu vou dizer, não minta teu pai, confidencie tudo a tua mãe e teu pai, porque eles sabem o que realmente é melhor para te aconselhar. Em segundo, cuidado então com as companhias, já falei. Agora o Espírito Santo me revelou o seguinte: se você já ficou em Jerusalém, até que do alto tu fosse revestido de poder e recebesse a virtude do Espírito, aí pode te misturar, aí tu pode ir, porque tu pode ser uma testemunha viva, tu terá poder para dar limite aos ataques do inimigo. Agora, se não te misture com as companhias, que você não é mais forte do que elas. Seja sábio, inteligente. Agora, se você já está capacitado, cheio da graça de unção do Espírito Santo, todo dia tu é renovado na graça e no Espírito, jejua semanalmente, ora e lê a Bíblia todo dia, aí tu pode influenciar. Agora, antes disso, não ache que tu é forte em você mesmo, que tu serás influenciado pelo mundo e pelas más companhias. Terceiro lugar, não escute o que não edifica. Você é um cristão, você serve a Deus, valorize, seja exigente. Não escute músicas profanas, não escute músicas que não edificam. Não escute aquilo que não traz uma mensagem que glorifica e exalta o nome do Senhor. Só porque está agora na mídia, só porque todo mundo está tocando, em qualquer lugar se escuta e é lindo e é bonito, você é cristão, você é diferente. Não escute o que não edifica. Não vá na onda do mundo, mas vá na direção do Espírito. É ano de nós estarmos realmente capacitados e bem definidos e decididos. Eu quero servir a Deus de verdade, porque eu preciso dizer isso para você. Se você não se decidir de todo o teu coração, realmente não vigiar, saiba que você é uma presa frágil, fraca, e o inimigo pode te tragar. Só tem um jeito de vencer: se agarrando inteiramente com o Senhor Jesus, buscando Ele de todo o coração, com todo o teu entendimento, praticando o que a palavra nos orienta. Pare de te preocupar com tantas coisas antes de buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas são todas acrescentadas. Corre atrás da agenda, não precisa correr atrás delas, elas correm atrás de você, elas vão te perseguir. É uma consequência de quem é fiel ao Senhor. É fácil de ser abençoado, nós é que complicamos a nossa vida. Quarto lugar, não olhe o que não deve, pois trará muitos prejuízos para o futuro. E repito, saiba que Deus está vendo. Eu disse aqui no início, porque hoje não é como antigamente. Antigamente era mais revistas pornográficas que tinha para se olhar, revistas que orientavam tanto a juventude para o pecado, de tantas coisas que eram imundas diante da face do Senhor. Hoje
está mais fácil do que antes, né? Porque hoje você tem internet no teu telefone celular, você tem internet no teu quarto, você tem internet em qualquer lugar. Hoje tem canais abertos, com tantos canais que não prestam, canais que trazem muitas coisas diabólicas. Se você olhar, os teus olhos e a janela do teu corpo vai entrar e vai se alojar no teu coração, e você nem percebe que todas e muitas desses programas são consagrados a demônios, são consagrados para trazer prejuízo no meio da família, no meio da casa. Saiba orientar teu filho, pai, que está aqui também. Saiba a mãe orientar e estar junto, policiando naquilo que deve e não deve. Filho, saiba ouvir o pai e a mãe. Quando eles chegam para você e dizem: não, isso não é de Deus, isso não agrada ao Espírito Santo, seja obediente. Não olhe o que não deve te se olhar. Não acesse o que você não se deve acessar. Não faça isso. Obedeça. Te livra desse laço do inimigo, do diabo. Isso é um laço. Em quinto lugar, não fale o que não vai. Não fale o que vai te condenar. Não fale. Domine a língua, esse membro pequeno do corpo, que precisa ser domado. A nossa língua, domine a língua. Vigie. Seja pronto a ouvir e tardio a falar. Não fale sem pensar, porque tudo que tu falar não tem como voltar atrás. Tudo que tu fala, o nosso inimigo escuta e pode usar isso como uma arma contra a tua vida. Então, não fale o que vai te condenar. A língua, ela é para abençoar, mas também para amaldiçoar. Não só os outros, trazer maldição sobre a vida daqueles que não vigiam o que falam. E tem trazido muita tragédia para muitos, não só no tempo de solteiro, mas para o futuro, para o seu casamento também. Sexto lugar, eu vou encerrar no sétimo. Não deseje e não pegue o que não é teu. Eu estou trazendo conselhos, não estou falando nada que seja difícil de se entender. Eu estou falando aquilo que nós sabemos e ouvimos, não é outro evangelho. Estou só lembrando e aconselhando. É coisa normal, rotineira para nós. Não fale, ou seja, não deseje e não pegue o que não é teu, mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. Agradeça a Deus por que Ele tem te dado, pois Ele que sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Pare de desejar aquilo que você não tem condições de administrar. Isso traz muito problema, muita confusão, desgaste espiritual e físico. Se você estiver na submissão total de Deus, você vai agradecer a Deus pelo que você tem, não por aquilo que o teu vizinho tem, pelo que o teu irmão tem, pelo que o teu parente tem. Aceite na tua vida aquilo que realmente Deus tem para você. Não deseje aquilo que não é para você. Espera no Senhor. Isso é problema. Isso traz muitas vezes na vida das pessoas, a pessoa começa a desejar aquilo que não é seu. Isso entra uma inveja no coração. Isso é um pecado. Isso é grave. Isso prejudica. Isso atrapalha uma vida em crescimento, em direção ao céu. Sétimo, cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você gosta. E cuidado com aquilo que você tem vontade de fazer. Isso nós podemos nos enganar. Aceite. Devemos de aceitar em nossa vida a perfeita vontade de Deus, não aquilo que eu quero,
aquilo que eu gosto, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Enganoso é o coração do homem. Vocês sabem que quando fala em homem, fala em mulher. Aceite a vontade de Deus na tua vida, a perfeita vontade. Isso inclui, e estamos aqui aconselhando jovens, adolescentes e jovens, inclui o namoro. Não namore só porque você está sozinho. Namore com propósito, com objetivo. Que aquela pessoa seja que Deus está colocando ao teu lado, para ir contigo até que a morte vos separe. Saiba que é para sempre. Não é só no na hora do acho lindo, gosto, gostei, assim por diante. Não faça isso. Inclui o namoro, o noivado e o casamento. Só dará certo um casamento dentro da vontade de Deus. Não adianta, eu caso e eu ajeito, eu puxo daqui, ajeito dali, cedo daqui, ela cede dali. Só na vontade de Deus. Eu digo nos aconselhamentos que este é o único triângulo amoroso que dá certo: marido, Deus e mulher. Mulher, marido e Deus. É só aí que vai dar certo. Não tem outro jeito sem estar Deus no nosso casamento. E quero concluir aqui, porque, amados, existe o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é tão real como esse mundo físico, que eu e você estamos essa noite aqui. Aqui, Bíblia, estamos aqui no altar, estamos enxergando os obreiros e pastores. Você está enxergando quem está ao teu lado, tem cadeira, tem instrumentos. É uma igreja, tem luz. O mundo espiritual é tão real como este aqui. E eu quero trazer para vocês aqui uma rápida revelação que Deus me deu, para você pensar um pouquinho mais sobre a tua vida. Talvez você entrou na igreja achando que é uma sociedade simplesmente, está brincando de vir e ir, como você vai para o colégio, vai para o trabalho, vai para uma reunião para concursar alguma coisa. Aqui nós estamos em batalha espiritual constante. O mundo espiritual é real. Não brinque de ser cristão, porque tem um adversário que pode armar um laço para ti. E se você não estiver guardado ou protegido, realmente, com a teu favor, nós temos que ter Deus por nós. Mas se você mentir, Deus não pode ser por você, porque Ele não vai contra a sua palavra. Basta uma mentira. Satanás já disse para Deus: ela mentiu, e tu não pode contra a sua palavra. Ele acabou de mentir, ela acabou de mentir. Você não pode abençoá-lo. Ele acabou de contra a tua palavra. Mundo espiritual. Quero vos dizer nessa noite o seguinte: que existe um grupo de demônios. Isso é para aqueles que estão aqui ainda não casaram e para os casados, que só trabalham nos relacionamentos, não trabalham no acidente. Eles não tem nada a ver com acidente. Eles não tem nada a ver lá com as empresas quebrando. Eles não tem nada a ver com tantos outros tipos de coisas, tragédia que acontece. Não tem nada a ver. Como lá uma enfermidade, às vezes que é um espírito de enfermidade, não. Eles só trabalham para separação de casal. Por isso que eu digo e repito: só dará certo um casamento com Deus no meio. Certo dia eu estava numa reunião com o Ministério GPS, ao qual eu sou líder espiritual deles, e lá Deus me deu uma visão, e eu sinto de nesta noite falar a vocês. Tive uma visão que um vento muito forte soprava sobre duas plantas, uma um pouquinho maior e uma um pouquinho menor. Aí eu via mais duas plantas, eu via mais duas plantas, aí eu via mais duas plantas, e daí eu via só uma planta.
Aí eu pedi: o que é isso, Deus? E o vento soprava muito forte. Soprava e as folhas começavam a ir embora. E já tinha alguns galhos que já estavam sem folhas. Aí Deus me revelou: esses são os espíritos que trabalham nas separações dos casais. Eu disse: mas por que eu vejo umas plantas, eu estou vendo que são duas, sofrendo essa ventania tão forte, e tem uma que não está sofrendo nada, está bem de pé? Aí o Espírito Santo me revelou: é que aqui tem 4 que são casados e um é solteiro. Porque 4 do Ministério GPS são casados, e o meu filho mais novo lá não é solteiro, e ele não sofria esse vento. Aí Deus me revelou que ele só sofrerá após o casamento. Eis a grande necessidade de saber que casamento não é brincadeira. Para nós que estamos aqui nesta noite, levamos a sério nossa vida espiritual e sabemos que a nossa batalha é constante. Por isso que a seguir no livro de Efésios diz: no demais, meus irmãos, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, para resistir às astutas ciladas de Satanás. Queridos, nós estamos numa batalha e é um momento de decisão. Chega de brincar de cristão. Muitos casamentos estão se desfazendo e muitos estão entrando sem pensar no que estão entrando. Saiba, adolescente e jovem, que esse ano é um ano de decisão. Aquilo que você pensou em fazer, tu não fez, é ano de você fazer. É ano de você realmente se prostrar, se dedicar, se atirar os pés ao Senhor, orar e jejuar, tirar toda semana. Eu não acredito numa vida vitoriosa, cheia da unção do Espírito, que vai influenciar os teus colegas de trabalho e de colégio, se você não tiver semanalmente, no mínimo, um dia de consagração e jejum diante de Deus. Eu não acredito que se você não tiver um tempo razoável de oração aos pés do Senhor, você vencerá esse tempo difícil que Satanás está se lançando de todas maneiras, armando laços, ciladas, placas e painéis, oferece de tudo para tirarmos da meta a nossa rota em direção ao céu. Ano de decisão. Decida-te esse ano em buscar a Deus de todo o teu coração. Você sabe como você está sendo. Você sabe que na tua força não deu e não dá e não vai dar. Acredita que eu te trago um conselho essa noite neste lugar, que nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas e hostes espirituais nos lugares celestes. Talvez você tenha se perguntado: por que você tem enfrentado isso e aquilo e não tem vencido? Porque a luta não é com aquele que está lá na tua casa, não é com teu pai, não é com a tua mãe, não é com teu filho, não é com a tua esposa, com o teu esposo. A luta é espiritual e você não tem conseguido vencer, porque essa luta só se vence com as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas são espirituais. Vamos nos colocar em pé. Eu quero concluir lendo um versículo em Provérbios. Concluindo esse conselho que eu deixo para você nesta noite: faça por você em primeiro lugar, e depois faça pelos outros, pelo Espírito. Não vá querer ajudar os outros sem antes você ter ajudado a você. Ficai em Jerusalém, ficai na casa do Senhor, ficai aos pés do Senhor, até que do alto tu é revestido de poder. Não saia antes do tempo, achar que você vai estar fazendo uma coisa normal, como pegar e vender uma coisa. Você vai entrar numa batalha espiritual. Eu preciso te orientar. Muitos têm saído sem uma cobertura espiritual e têm se arrebentado. A nossa luta
é ferrenha e é espiritual, muito mais do que material. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Busque toda a direção e a instrução de Deus, que é teu pai espiritual, teu pai poderoso, criador de tudo, e que para ele não existe nada que não possa ajudar. Busque a sua instrução, e depois não te aparte, não deixes a doutrina da tua igreja. Ouça os líderes, ouça os pastores, obedeça o que a igreja está te dizendo para fazer. Siga a orientação da tua igreja. Não deixes a doutrina, a instrução da tua igreja, da mãe. E busque a instrução do pai. Busque para a tua vida a instrução do pai. Não busque a instrução, como eu falei no início, de tantas pessoas que te enchem a cabeça, mas não te leva a nada, não dá resultado nenhum. E muitas vezes lê no jornal, lê numa revista, mas não busca na mãe, não busca na orientação da igreja, na pregação da palavra, no que os líderes estão pregando, no que os pastores estão pregando. Ouça e não deixes de ouvir a doutrina da tua casa. Não queira ser igual ao mundo. Não ande nos deleites do mundo, mas renove-te pela renovação do Espírito, a forma ideal para você andar e ser na casa do Pai. Ande decentemente, não ande como o mundo anda. Não chame a atenção de sexo oposto. Isso é lascívia, é pecado. Isso não é de Deus. Vá na frente do espelho e te olhe. Veja se o Espírito Santo te agrada de como você está vestido para ir para a casa do Pai adorar o Senhor. Seja inteligente, agrade a Deus de todo o coração. Faça a vontade do Pai, que tu serás abençoado. Vamos orar?